Olá, Karen, Paulo e Arthur. Cá estamos mais uma vez, um prazer recebê-los. Karen, dê um oi para todo mundo aí, um salve. Oi, muito bom estar aqui novamente. Assunto polêmico, interessante. Muito bom. Sempre alguma coisa legal para a gente discutir aqui e fazer os nossos insights. Vamos Boa. lá. Arthur, dá um salve para a galera também. Depois o Olá, Paulo. pessoal, bom dia. É sempre bom voltar, né? Eu me ausentei alguns programas, mas estou aqui novamente. E como a doutora Karen disse, um tema extremamente relevante e complexo, que rodeia a prática clínica, né? O médico, ele tem que exercer a medicina, mas também tem que exercer esses momentos complicados de dar notícias que muitas vezes não são tão boas, infelizmente. E isso, sem dúvida, é algo que eu acho que todo médico tem uma certa preocupação e um receio em fazer isso. Olá a todos, é muito bom estar aqui novamente. É, como o pessoal já comentou, um tema realmente mais, mais delicado, mais tenso, mas vamos destrinchar aqui um pouco hoje. Vamos tentar dar uma abordada legal. É isso aí. Bom, e o tema? Esse tema aqui, ó, ficou o médico em campo minado, quando o paciente e a família viram o desafio. Meu amigo, minha amiga, é isso mesmo. Não basta ter que ser o médico, lidar com a doença, o diagnóstico, o tratamento, tudo isso que já gera um grande estresse e já sabemos essa problemática. Porém, tudo isso está onde? Está dentro de um paciente que tem uma família que zela por ele. E são seres humanos. E ao ser humano, existem todas essas particularidades, esses perfis psicológicos que vão se relacionar com o outro ser humano que tem uma função lá profissional de médico, que também tem seus princípios, tem seus momentos, tem seu padrão psicológico, e dessa relação tem que nascer, vamos chamar aqui, a cura. E aqui já acabei de expor a todo mundo que são elementos muito variáveis e que também vão estar dependendo da situação, que no caso, às vezes é uma dor, é uma situação de sofrimento que leva até o médico, né? Então, como lidar com isso? Porque, no fundo, no fundo, no fundo, isso aqui é algo extremamente necessário ou salutar, é uma ferramenta que o médico tem que saber dominar, porque isso é toda hora está acontecendo. E não, infelizmente não tem uma solução pronta. Mas temos que reconhecer que isso vai existir. Né? Até para poder ter a cura, a gente sabe, estuda na psiquiatria, que tem o quê? A transferência, que é o que o paciente sente, entende, percebe pelo médico que atende, e da outra parte existe a contratransferência, que é o que o médico sente, percebe, imagina frente àquele paciente. E isso vai acontecer automaticamente. Não tem como evitar isso. Isso é próprio do ser humano. E aqui que está, não vou dizer cilada, mas assim, o campo minado. Porque a coisa é multi. Né? Eu até brinco que eu falo com os alunos que me acompanham, a cada consulta ela é meio que singular, não tem como reproduzir. Então, se um paciente veio comigo às 15 horas, se ele tivesse vindo de manhã, ou se ele tivesse vindo à tarde, mais para a última consulta, ou no dia seguinte, essa consulta já tem possibilidade de mudar a dinâmica dela, inclusive, às vezes, o resultado dela. Porque que nem aquela teoria, a gente fala que é meio quântica a consulta médica, mas não no sentido esotérico, no sentido do princípio físico quântico mesmo, né? Que é o princípio da incerteza, que é das diretrizes da física quântica, escrito lá por Heisenberg, e onde ele lembrava lá do elétron, que a gente não tem como definir em que ponto ele está na eletrosfera, a gente pode ter uma probabilidade, porque depende de quem está olhando. Então, se é o Arthur olhando ou é o Paulo olhando, o mesmo elétron, esse elétron pode estar em lugares diferentes. Então, tirando esse princípio, né, me valendo desse princípio da incerteza, a consulta tem esse princípio da incerteza. Porque cada paciente que entra, com cada médico que está lá, a depender de onde é, no hospital, na clínica, no corredor, né, tudo isso vai interferir na dinâmica e no entendimento daquela consulta.
E aqui que vira o campo minado, porque daqui algo mais simples pode virar uma bomba atômica, ou mesmo uma bomba atômica pode ser desarmada e virar uma biribinha, vamos falar aqui, né? Uma bombinha de festa junina. Então, como a gente entender lidar com isso? E aqui eu já levanto a problemática passando para o Arthur. Primeiro, não tem treinamento nisso na faculdade, a gente só treina o médico, não é isso? A figura do médico, semiotécnica e tal, e essa dinâmica de dar com a família, o paciente. Então, fala um pouquinho para nós, Arthur, dessa realidade, desse drama. De fato, a faculdade ela dá umas explicações. É, claro, tem, eles citam isso durante a grade curricular, né? Essa questão de você passar más notícias, ter uma relação médico-paciente. Só que é uma questão meio limitada, porque principalmente eles focam mais na questão da relação médico-paciente, que é o principal que vai ter que ser construído para você poder conduzir um atendimento, conduzir um tratamento. Você tem que ter um vínculo com o seu paciente. Então, é aquelas coisas básicas, trate o paciente com respeito, tente encontrar os gostos dele, se aproxime do paciente, né? Se aproprie do paciente, não no sentido estranho dessa palavra, mas tipo, entenda o seu paciente, conheça ele, e você vai ter uma relação médico-paciente muito boa. Mas na questão das notícias ruins, eles têm muita questão do protocolo, né? Uma coisa bem protocolar. Leve para um lugar reservado, se necessário, peça apoio do auxílio social ou se tiver um psicólogo na unidade. Só que o que a gente percebe, pelo menos eu, na minha pequena carreira de estudante, é que a gente vê que cada médico em geral cria o seu próprio método, né? E eu conheço médicos que, por exemplo, nessa questão da relação médico-paciente, ele gosta de colocar no prontuário alguns gostos do paciente. Então, durante a primeira consulta, eu pergunto: o senhor gosta de quê? Qual é o seu hobby? Ah, futebol? Qual é o seu time? Eu boto lá. E aí, na próxima consulta, quando eles vierem, eu perguntei como é que tá o time do senhor e tal. Então, isso ajuda a criar um vínculo, né? E também na hora de passar boas e más notícias, né? Ter essa comunicação com o paciente e com a família. Tem médicos que são extremamente protocolares, by the book, né? Eu vou sentar com o paciente num canto reservado, eu vou chamar apoio psicológico, eu vou falar, eu vou escutar, mas eu vou ser meio, não distante, mas protegido, entendeu? Dentro do protocolo. Já tem médicos que não, que vão também para um lugar reservado, mas vão chorar com o paciente, vão abraçar o paciente. Foi um momento difícil, né? E, infelizmente, a maioria das notícias que a gente dá não são boas notícias, né? São notícias que o paciente vai ter que digerir, tem um período de luto, e talvez pela minha experiência de ter já vivido os dois lados, acho que todo mundo teve essa experiência já, né? De estar tanto do lado, todo mundo não, mas quem é da área da medicina já esteve do lado de dar a notícia e já esteve também do lado de receber, né? Então me faz pensar muito, é uma coisa que realmente às vezes me pego pensando como é que eu faria isso quando eu me formar. Porque, sinceramente, eu gostaria de dar a notícia da forma que eu gostaria de receber, entendeu? Que é de uma forma um pouco mais acolhedora e tal, do que eu vejo às vezes o pessoal fazendo. Talvez não tão by the book, mas de uma forma mais humana, né? Que é o que a nossa formação hoje em dia tenta pregar. Mas você vê, Paulo, o Arthur, ele centrou a resposta dele, eu achei legal. Praticamente olhando para o que o médico pode fazer para melhorar essa relação médico-paciente, que no fundo é isso aí que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Mas como eu coloquei na introdução, existem outras figuras que compõem essa relação. Por exemplo, o paciente, que a gente não vai ter nenhum by the book ou nenhum protocolo para poder escolher. O paciente vem e passa contigo. E aí, essa angústia, essa visão, essa dinâmica, esse inesperado, o não previsível, como lidar com isso, com a visão de aluno, como é que vocês veem isso, essa dificuldade? É assim, um pouco não, é muito complexo, né? Porque nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais de saúde de maneira geral, a gente tem que ter uma sociabilidade, tem que ser uma pessoa social, né? Para poder entender todas as complexidades dos indivíduos que estão ali sob nosso cuidado. E assim, isso é interessante, porque mesmo que na faculdade a gente tivesse algo
que tentasse, né, nos aproximar de entender, nos aproximar de conseguir lidar com isso, eu acho que vai muito da experiência que cada um tem ao longo do tempo e do jeito de cada um também, né, da própria complexidade do seu indivíduo. Porque, por exemplo, eu, antes de entrar na faculdade, eu não me considerava assim uma pessoa com capacidade social tão elevada a ponto de, por exemplo, dar uma má notícia, como o Arthur trouxe, de, por exemplo, lidar com um familiar ou com um paciente angustiado mesmo, né? E só que no decorrer desses anos que a gente está na faculdade, né, a partir do momento que a gente começa a ter mais prática, começa a ter convivência, a gente acaba por desenvolver essa habilidade, entende? Eu, pelo menos comigo, eu acredito que foi assim, vai a gente desenvolve a sensibilidade para sentir o paciente, sentir o familiar, sentir ah, todo o contexto ali né, daquele indivíduo, da doença, da pessoa em si, e conseguir achar um jeito de linkar com, né, criar uma relação, criar uma boa relação com, com o nosso paciente. O Paulo, E, Paulo, você, desculpa te cortar, mas você entrou aqui, e até já vou jogar para a Karen depois, a importância, você vê que grande parte do nosso conhecimento, ele advém da vivência, né? Foi o que o Paulo acabou de falar. A gente está lá o quê? A gente está vivendo, vendo, sentindo, e isso vai gerando umas reações adaptativas na gente, que a gente espera que a maioria de nós crie calos positivos, vamos dizer assim, que dê uma resposta adaptativa melhor. Inclusive, isso tem uma teoria, tem que ver até o nome, um nome, acho que, do russo, que eles chamam do conhecimento tácito, quem descreveu isso. Então, tácito, para quem não lembra, é a palavra em português que diz silencioso, né? Então, grande parte do nosso conhecimento médico é o conhecimento tácito. É você estar lá olhando, vendo, sentindo, acontecendo e você vai reagindo, né? Que tem a parte boa disso e a parte ruim, né? Porque, como você acabou de falar, Paulo, não tem como dominar lá o paciente, a gente vai entendendo, vai estudando, mas muito do que vocês vão aprendendo a lidar com o paciente advém dessa vivência. E, Karen, aí o Arthur, só um pouquinho, Arthur, o Arthur lembrou do médico, o Paulo, joguei aqui um pouquinho a situação do paciente, da família, e tem também um ambiente que vai interferir, né? Até você, eu lembro do nosso primeiro episódio, se o hospital fosse administrado pela Disney, o padrão, né, a situação nossa aqui, né, tanto hospital público ou privado, isso também vai interferir, além do que está, que eu acho que é o assunto também, o perfil do paciente, né, isso, Karen? É isso mesmo. Isso é verdade. O Arthur acho que queria falar mais alguma coisinha, Arthur, quer acrescentar? E aí eu vou entrar com algumas coisas para vocês aí. Vamos lá, Arthur? O que você queria dizer? Rapidamente, só que o doutor comentou da questão da nossa formação, né, dessa questão da sensibilização do acadêmico quanto à questão dos pacientes, que é uma coisa que o acadêmico é muito cru, né? Ele não tem essa vivência, como o Paulo Otávio disse. E é uma coisa que eu ia falar um pouco sobre a questão do PBL, né? Que tem vários defeitos, vários defeitos. Como um aluno PBL, eu posso dizer que tem muitos defeitos. Mas tem uma coisa que eu acho que ele tem um ponto positivo, talvez seja essa sensibilização precoce, né? Um aluno de primeiro período hoje de uma faculdade de PBL, ele está no OBS já. Seja fazendo, não ainda dentro de um consultório, mas fazendo apresentações e tal. Eu lembro que no meu primeiro período, botar a gente para falar lá para uma UBS lotada, cheia de gente. Eu não fazia aquilo nunca, né, pelo ensino médio. Tinha totalmente retraído. começa a ter contato, né? Ter exposição ali com o Posição, obrigando a gente a ir lá, falar com o pessoal, explicar a questão de exame de câncer de mama, prevenção, vacina. E isso eu me marco um pouco de ter que martelar a gente lá todo dia e depois, desde o segundo período, a gente está dentro do consultório, né? Vendo tudo quanto é tipo de paciente, tudo quanto é tipo de familiar. Então acaba que a gente cria um repertório, claro, não tão grande quanto de um médico já formado, né? Que a gente vê numa semana de UBS, o cara vem um dia na prática clínica, né? Mas vai ajudando, né, com o tempo. E aí, no final, você não chega tão perdido. Pelo menos, acho que só isso que eu ia acrescentar. Uhum, é isso Aproveitando só o mesmo. gap, Karen, só para colocar aqui o Uhum. conhecimento tácito, na verdade não é russo, é o filósofo húngaro, realmente é Michael, né, porque é húngaro, não é inglês,
Polanyi. E o Polanyi é com Y e no final. Em 66 ele publicou The Test Dimension. E lá ele descreve todo esse envolto do aprendizado em você estar vivendo sem ter uma aula formal ou um treinamento formal. Só para marcar aqui, então, a teoria do conhecimento tácito. Vai lá, cara. Legal, muito É, bom. se eu, Oi. perdão, cara, só se eu puder fazer um paralelo rapidinho com o que o Arthur disse, Uhum. só comentar, não sei se ele sente da mesma forma, não sei se o Dr. Fábio sente, se você sente, que desde que a gente ingressou na faculdade, assim, eu acho que o processo de transformação, igual eu havia comentado, nessa sensibilização, né, essa sociabilidade que você precisa ter, eu sinto quase assim como se tivesse realmente me transformado, né? Eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa mais social e mais sensível com a, com a situação do outro, né? Então, assim, tem um processo de transformação inteiro do profissional, eu acho isso interessante. Muito bom, é isso mesmo. Falar um pouquinho do PBL primeiro, né? Para quem não sabe o que que é, então. Então, a aprendizagem baseada em problemas, né? Então, vocês são expostos logo muito no início já a essa problemática toda. Então, é um outro modelo de ensino, que tem se destacado bastante, para falar a verdade, né? Diferente daquele que te traz muita teoria e depois te expõe à prática, vocês já não, vocês já desde o início são expostos à prática. Então vamos ao assunto. Bastante coisa aqui, viu? Arthur, muito bonito tudo que você falou. Paulo também veio a concluir, também veio a acrescentar, na verdade, né? Você falou uma coisa muito bacana. Quem nunca esteve do outro lado, né? Que teve que receber uma má notícia também, como ali familiar, né? Então, poxa, eu gostaria de dar a notícia da mesma forma que eu gostaria de receber. Isso é humanização. Isso nada mais é do que humanização, tá? Então, o que que eu quero fazer com vocês aqui hoje? Não só falarmos sobre a problemática, né? Sobre a delicadeza do assunto, mas também trazer algumas técnicas para lidar com isso. Como é que funciona? Porque, infelizmente, na faculdade, não se tem isso, né? É muito cru. O pouco que talvez se tenha alguma coisa é muito cru, é muito básico. E aí vocês são expostos à realidade ali, né? O que que nós temos? O que vocês têm aqui é o princípio da incerteza. Esse é fato. Tudo é imprevisível. Cada paciente é um caso diferente. Foi o que o Fábio disse. Às vezes é o mesmo paciente que vai vir aí para o seu consultório, se for no dia seguinte, se for no período da manhã, da tarde ou no final da tarde, sempre vai ser uma consulta diferente. Porque a sua percepção também muda. Você tem o seu cansaço, você tem o estresse do dia todo ali trabalhando, você também tem os seus problemas pessoais, você tem as suas expectativas. Então, cada momento é diferente. Por isso que muita gente até fala, vou fazer um parênteses aqui. Ah, eu tenho dois, três filhos, criei da mesma forma os três, dei a mesma educação, mesmo carinho, a mesma coisa. Por que cada um sai diferente um do outro? Personalidade, características, sei lá eu. Gente, não é. É que no momento que você teve o primeiro filho, você era uma pessoa. Era o momento que você vivia a sua realidade, emocional, financeira, enfim. O segundo filho já veio num outro momento da sua vida. Você já é uma outra pessoa ali criando aquela criança. Então, na verdade, são filhos criados dentro de um mesmo lar, mas que aqueles pais estão passando por fases, momentos diferentes na vida. Então, portanto, isso também vai refletir na educação dos seus filhos, de como você cria essa criança, de como você tem como é que eu vou dizer, essa aproximação com seu filho. Então, dá diferença. E isso acontece, fato no seu paciente ali, né? Falando um pouquinho sobre isso. Vocês vão lidar com todo tipo de pessoa. A verdade é essa. Fábio trouxe uma coisa importantíssima. A gente tem uma tríade aqui. Nós temos o ambiente, que pode ser favorável ou não. O paciente teve a espera, o paciente teve trânsito para chegar lá no hospital, né, ou no seu consultório, ele já está ansioso, ele pegou o resultado de exame, ele não sabe o que vem por aí, né? Então, aí chega lá no ambiente, é lotado, ele tem espera, sei lá, aí você também está tendo que ver outras coisas. Então, assim, aí tem o médico, que tem o lado dele, vem o paciente com o acompanhante, normalmente, nós vamos falar sobre isso também, né? E aí você lida com duas pessoas ali ao mesmo tempo. Você está lidando com o paciente, com as suas expectativas, né? E você está lidando com o acompanhante também, o familiar ali, né? Ou um amigo, que seja. E aí fora aqueles que passam pelo Dr. Google.
né? Que já chegam para você ali com pré-diagnóstico. Então, você também ainda tem que lidar com isso. Você tem, na verdade, três pessoas, vamos colocar assim, de forma entre parênteses. Você tem o paciente, você tem o acompanhante e você tem o Dr. Google que vem ali na cola, né? Então, a gente pode falar dessa forma. Tipos de paciente que vocês vão ter. Então, nós temos aqui alguns estudos. Você tem aquele paciente que é beligerante, ou seja, aquele que vem mais agressivo, o paciente vítima, o paciente que vem ali rejeitado, que já passou por outros médicos, que tem medo, que não sabe o que vem pela frente, que é extremamente carente, que é aquele que gruda no médico, que vai te mandar mensagem o tempo todo se ele tiver o teu WhatsApp, coisa que acontece aqui no Brasil, né? Vocês dão o seu telefone, seu WhatsApp, temos aí. O paciente desesperado, que vem ali sem saber o que vai acontecer, ele se desespera mesmo, ele se desestrutura, principalmente depende do que ele vai escutar, né? E aquele paciente também que demanda, né? É o paciente que enfrenta. Ah, mais um outro médico me falou isso. Ah, mas eu vi isso, mas eu vi aquilo, enfim. Então vocês têm ali um cenário muito amplo para lidar. E isso, o que que acontece? Você não tem esse preparo. É a convivência, né? É o dia a dia. E o Arthur trouxe uma coisa muito legal. Como é que você começa desarmando esse paciente e esse acompanhante, teoricamente? É justamente no primeiro momento em que ele entra na tua sala, a primeira vez que ele te vê. Como é que funciona isso? Estender a mão. Muito prazer, né? Muito prazer, fulano de tal, muito prazer. Pega o nome ali. Ah, o senhor acompanhante, como é seu nome? Muito bem, como eu posso ajudá-los? Então, você já estendeu a mão. Tem médico que você entra na sala, ele mal olha para você. Ele mal olha. E aí, às vezes, eu acho engraçado que tem médico, tem gente que fala assim: ah, mas os médicos nos Estados Unidos não estão nem aí, eles são frios. Mas aqui também tem, depende, vai de pessoa para pessoa. Eu já fui muito bem acolhida lá nos Estados Unidos. Então, assim, né? Vai variar. Então, assim, esse primeiro contato é o seu cartão de visitas, é a impressão que vai ficar, tá? Então, o Arthur falou uma coisa legal. Poxa, o que que o senhor faz, né? Do que você gosta de fazer? Tem algum time, não sei o quê, puxar um certo assunto ali com a pessoa e colocar isso às vezes, de fato, né? A hora que você tem ali o histórico desse paciente, às vezes um detalhezinho que isso traz uma proximidade, ou seja, uma preocupação. Você precisa fazer isso como médico? Não, não precisa. Não precisa. Mas você pode ter certeza que isso vai fazer uma grande diferença. Isso é padrão Disney. O Fábio falou bem. É padrão Disney. É tipo assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer alguma coisa mais bonitinha, mais fofinha, mais legal. Não preciso. Ele tá pagando, eu tô entregando o serviço, ponto final. Não, mas são nos detalhes que se faz a diferença. E aí, outra coisa. Como é que a gente consegue comunicar alguma coisa que não é legal para esse paciente, para esse familiar? Lógico, a gente tem que tomar muito cuidado até onde vai a capacidade cognitiva desse paciente e do acompanhante. Então, a gente tem que saber para quem que a gente vai dar essa notícia e de que forma, numa linguagem que eles possam entender, lógico, numa maneira simples, clara, a não ser que você esteja conversando com um colega médico que vai entender um pouco melhor o que você está falando ali mais profundamente, mas fora isso, não, né? Até no momento de fazer uma prescrição, como se toma um medicamento, enfim, a gente tem que ter essa percepção de como fazer essa linguagem, entender, na verdade, traduzir essa linguagem do paciente, para saber com quem a gente está falando. E outra coisa que é importante é como conversar, como dar essa notícia. Agora vem aqui para vocês uma dica importante. Quando a gente vai entregar, quando a gente vai comunicar uma má notícia, que a gente vai dar um diagnóstico que não é bom, na verdade, para falar, né, a maioria deles não é. A não ser que você vá lá passar por um cirurgião plástico e o resultado é um sonho, que a mulher vai lá, o homem, para fazer uma mudança, e aí ele sai encantado porque foi exatamente como queria. Mas na maioria das vezes a gente não tem isso, né? Como é que funciona? Se eu chego para essa pessoa e já dou a notícia de cara, olha, infelizmente nós temos esse diagnóstico aqui, nós temos aqui um carcinoma, a gente vai falar esse termo, temos um tumor aqui, né? Olha, é um câncer de fato aqui que apareceu, tal. Você pode ter certeza que essa pessoa não vai escutar mais nada do que você falar depois disso. Ela já vai começar a criar histórias na cabeça. Meu Deus, e agora? O que que eu faço?
É um medo muito grande, né? Porque quando eu falo para vocês que cada paciente tem uma reação diferente, às vezes os agressivos, como eu falei, os beligerantes, né? É um mecanismo de defesa, é o medo, né? Ele está expressando medo ali, é uma forma dele se expressar. Às vezes, sendo agressivo com você, mostrar que ele está apavorado, né? Então, como funciona isso? Se você dá a notícia ali, na lata, a mesma coisa, faleceu, a pessoa faleceu, morreu. Olha, infelizmente, fizemos tudo o que podíamos, mas não deu certo. Faleceu, morreu, acabou. Não interessa o que você vai falar depois. Essa pessoa não vai escutar. Ela vai começar a criar histórias, tal. Ela vai estar ali no daydreaming, que a gente fala, né? Ela vai estar longe, ela vai estar distante. Acabou. Agora, como se dá uma notícia de forma eficiente, eu vou dizer? Contar uma história. Há necessidade de contar uma história, gente. Não me falem que não, mas é importantíssimo. Porque você pode ter certeza, essa pessoa vai marcar, vai gravar a sua fisionomia, o seu tom de voz para o resto da vida. Para o resto da vida. Naquele momento, você se tornou inesquecível para aquela pessoa. Tá? Então, como eu digo, conte uma história antes. Olha, vimos aqui nesse exame, fizemos esse exame, fizemos aquele, olha, o resultado é esse, tivemos isso, apareceu aqui, olha, tivemos uma manchinha, tá vendo aqui, olha, tal, não sei o quê. Isso aqui saiu no resultado que realmente pode ser alguma coisa ou é alguma coisa. Então, nós vamos pensar a melhor forma de tratamento. Você não está sozinho, eu estou aqui com você, a gente vai fazer o melhor que pode, etc. Você contou uma história para chegar naquele diagnóstico. Mesma coisa da notícia de que alguém faleceu. Olha, deu entrada aqui, nós fizemos isso, esse procedimento, assim, bah, mas infelizmente não conseguimos fazer mais nada, faleceu, etc. Tá? E aí a pessoa tem uma história. Ela viu que você tentou, que você se dedicou, que você se colocou ali no lugar dela, para depois dar a má notícia, tá? Ô, Karen, Fala, deixa Fábio. eu, deixa eu, deixa eu dar uma chacoalhada aqui. Manda. No sentido, você vejam que, naturalmente, todos nós já conduzimos uma situação de como lidar, por exemplo, o Arthur começou assim, o Paulo tangenciou e Karen agora centrou em cima de técnica para lidar com uma situação difícil, porque é a realidade mesmo, né? E eu acho que isso é louvável, porque como a gente sabe que vai acontecer, é importante discutir, treinar, estudar, ler, tal, tal, tal. Agora eu queria jogar para outro lado, no sentido assim, que é o que eu não vejo treinamento. Porque, como a gente já reconheceu, o outro lado também é uma variável, o paciente, a família, e nós vamos ter perfis diferentes, até psiquiátricos, às vezes. Vai chegar lá vou falar aqui, desculpe o jargão, mas não é um pejorativo, vai chegar um malucão. No sentido assim, ele tem realmente um problema, é uma situação difícil de lidar. Só que ele está lá para seu atendimento médico. Ou a família, ou o acompanhante tem esse perfil, ou é borderline, enfim, né? Ou mesmo, sem ser uma situação patológica, é um perfil de paciente que te irrita, que te causa raiva, gera raiva no médico, gera repulsa. E aí? Porque, veja, tem um sentimento, eu como médico, vou ter um sentimento de ódio, de repulso ao paciente? É, isso chama contra-transferência. Isso vai rolar, né? Queria até mostrar aqui que esse tema que a gente está trazendo, não é nada novo, viu? Isso aqui é antigo. Eu vou projetar aqui na tela, eu vou até deixar depois o link para o pessoal. Ah, esse artigo aqui do New England, pessoal, vocês estão vendo aí, né? Sim, sim. Tá. Esse artigo aqui do New England, Take Care of the Hateful Patient. Então, é, dar assistência ao paciente odioso. Olha o nome, que interessante, né? E aqui o James Grooves, né, o médico, ele discorre. Até a Karen acabou citando, né? Ele vai discorrer sobre os perfis dos pacientes, né? Então, o paciente que é mais agressivo, o paciente que é mais hipocondríaco, tudo, não, tem que me ajudar. O paciente que é questionador, manipulador. Então, assim, é muito legal, porque os pacientes que se autodestroem, né? Então, assim, ó, se eu tenho que parar de fumar, se eu vir aqui para DPOC, aí ele volta, você parou de fumar? Não. Você tomou o remédio? Não. Aí você
Não, mas você tem que tomar. Aí volta e você não tô bem, tá piorando. Mas é isso mesmo, eu quero que o senhor me ajude. Então, assim, você vê que ele tá se autodestruindo, ele sabe, mas ele vai até você. E aí, você vai ficar brigando com ele? Vai falar, então sai do meu consultório, porra, você é um, né? Já vi isso acontecer, viu? Pô, você não parou de fumar, então o que você quer fazer? Não vai me encher o saco que não, vai embora. Então, é isso é o melhor caminho com o médico. Então é legal que é um artigo de 70 e. Deixa eu ver aqui, desculpa, setenta e setenta e oito oito 78 é. Vou deixar na referência, porque aí, ó, tá lá, né? Então a discussão é válida. Não sei se a Karen quer acrescentar alguma coisa enquanto isso, Karen, sobre essa situação de ter que lidar com o paciente, esses perfis diferentes, que vira realmente uma situação difícil, que gera até raiva do médico, não é isso? Sim, sim. Eu já escutei várias vezes, né? Alguns colegas, alguns médicos falando assim: ai, meu Deus, por que que ele não cancela a consulta? Ai, meu Deus, ele veio, ele não cancelou. Entendeu? É verdade. Isso tem em toda a área da saúde, gente. Eu tô falando, a gente tá falando do médico no consultório, eu tô falando aqui do psicólogo, do psicanalista também. Tem paciente que você fala, meu, ele não quer a cura, ele não quer. Ele tem esse direito? Ele tem. Vamos dizer que não. Tem, é uma escolha. Mas aí você tem que entender o tamanho da carência dessa pessoa. A gente vai pro lado emocional aqui. A carência é tão grande que ele sabe do problema, mas ele persiste no problema, porque ele sabe que tem alguém ali para escutá-lo. Tem alguém ali para aturá-lo, para escutá-lo. Então, às vezes, ele não quer se livrar do problema, porque ele é tão carente, ele precisa tanto de alguém para dar atenção para ele, que ele fala: se eu me livro do problema, se eu me curo, se eu resolvo, tá resolvido. Eu não tenho mais ninguém para me escutar. Então, às vezes, o paciente mesmo cria uma dependência do médico. É o hipocondríaco, mas ele cria dependência também de ir lá no consultório, ele cria essa confiança, ele fala, tem alguém que me escuta, consciente ou inconsciente, isso, hein, gente? Eu ia falar, na verdade, inconsciente entra o ganho secundário, ganha todas essas situações aí emocionais que vão envolver e que a gente tem que saber lidar, porque para promover a cura, nós temos que lidar com isso também. Não é isso? Karen, Uhum, concorda? exato. O, É isso mesmo. o Arthur, e aí? E lá na sala de aula lá, tem alguma reflexão ou apontamento sobre essa dinâmica mais complexa que a gente está esclarecendo, trazendo à tona aqui agora, não? Então, acho que isso é talvez uma das limitações da nossa visão atualmente, que a gente humaniza tudo, né? Tudo tem que ser humanizado, tudo vai ter que ser um atendimento centrado no paciente. Só que, de fato, eu nunca vi a faculdade dizer em nenhum momento, e se o paciente não quer? E se o paciente age de forma errática, com os exemplos que o senhor colocou no artigo, né? Como você faz? Aí a gente se agarra novamente na experiência, né? No que a gente vê no dia a dia de como os nossos preceptores agem. Eu já vi preceptor, tendo um tom um pouco mais alto para ver se recordava alguns pacientes de algumas situações, tipo, senhora, se a senhora não parar de fumar, a senhora vai morrer. Falando dessa forma para ela, né? Porque uma paciente já estava lá há muito tempo, indo no ambulatório, com uma queixa de DPOC, se não me engano, e estava evoluindo, e ela não parava de fumar, não tomava os remédios. Aí eu te Então, provoco, essa resposta que ele deu, olá, Karen, será que foi o melhor caminho ou era melhor fazer uma reflexão mais aberta? Que às vezes a técnica é essa. Mas agora eu já antecipo a resposta. Vamos ver que você concorda comigo, Karen. A gente não consegue prever, vai ter que sentir o momento aquela paciente, aquele médico, para ver qual vai ser o melhor recurso para tentar melhorar esse embate e produzir um resultado positivo, não é isso, Karen? É isso mesmo. E, na verdade, aí que entra a questão multidisciplinar, né? É isso que a gente tem que ter. O médico, ele tá sozinho ali. É o campo minado, né, Fábio? É o tal do Total, campo pronto. total. Bom, calhou, é o tema mesmo, né? É o campo minado. E o médico tá ali sozinho. Então, o que que vai acontecer? Ele, como eu disse, ferramentas. É multidisciplinar aquele momento. O paciente vai, ele volta, ele persiste, ele continua. Aí, Arthur, é verdade, ó. A senhora quer morrer? É isso que a senhora quer? Sabe? Não tem mais o que fazer. Então, você tem essa colocação, se você quiser chegar para o paciente assim, como dizem, né? Uma expressão assim, bem chula, como é que é? Com os pés no peito ali, né? Vim de Mas voadora, como diz, Então, né? mas, Karen, o que eu queria destacar é o seguinte: para alguns pacientes, foi o que o Arthur colocou agora lá, essa voadora no peito, vamos falar assim, vai resolver. Agora, tem Cada um é de um outros jeito. que não vai mudar Uhum. nada. E tem outros que pode piorar. Esse que é a angústia Sim. da coisa. Então, é angústia, você falou tudo. Por isso que eu disse que é multidisciplinar, quando a gente chegar nesse ponto. Vamos lá. O que está acontecendo com a senhora? Por que que a senhora não está conseguindo melhorar isso? O que que te impede? Vamos pensar juntos aqui? Será que não seria melhor a gente ter um encaminhamento aqui com um psicólogo,
né, como psicanalista, como psiquiatra, para dar uma força para a senhora aqui, para a gente conseguir entender melhor o que que impede, qual é a barreira, né? O que está acontecendo? Porque eu estou fazendo a minha parte aqui, mas eu estou vendo que a senhora não está conseguindo fazer. Então, poxa, vamos pensar juntos, né? O que que pode ser isso? De repente, algum outro profissional da área da saúde mental pode ajudar um pouco melhor a senhora. Não se sinta sozinho, joga bola, pode jogar pro coleguinha, joga, entendeu? Fala, Fábio. Eu não, eu divido aqui que essa sua, eu preferi a sua, para mim, essa resposta sua acolhedora é melhor do que a do outro colega que o Arthur relatou. Para mim, para você, Arthur, qual que é a melhor? Eu também, como pessoalmente, eu prefiro a segunda. Não sei se eu faria a primeira. E isso é interessante, né? Porque vê a questão das personalidades, né? A gente tem pacientes difíceis que a gente atendeu em alguns ambulatórios, mas também tinha profissionais lá que eram incrivelmente acolhedores. A gente tem preceptores que se ajoelham, por exemplo, a gente está lá atendendo, fica na mesa, né? O paciente sentado na nossa frente. O nosso preceptor vem e se ajoelha do nosso lado para conversar do mesmo nível com o paciente na hora de passar uma notícia. Isso eu achei impressionante, algumas das atitudes que realmente eu admirei bastante desse preceptor. Então, tipo assim, são personalidades, né, e pacientes diferentes, como a gente comentou. E o Varia Paulo? muito também, só Conta para nós aí, complementando, Paulo. complementando o que o Arthur disse, eu acho que varia muito também, porque existem alguns casos, né, que a gente vê em que já tem uma certa intimidade, já foi feita uma leitura por parte do preceptor do paciente, né? Então já é um paciente às vezes de longa data e que o preceptor às vezes chega ao ponto, né, de, vamos dizer assim, tirar um sarro com o paciente para tentar engajar ele mais tanto no tratamento quanto na consulta, né? Então é muito variável, varia muito. O mesmo preceptor, por exemplo, a gente vê às vezes, né, tomando muito cuidado, e avançando a consulta devagar. E às vezes chega outro paciente e que já se tem essa intimidade e aí já chega fazendo piada, já chega brigando, né, assim por dizer, por que que você não está fazendo isso, não sei o quê, aí não dá, né, entendeu? Então acho muito engraçada essa variabilidade da mesma pessoa com diversos pacientes. Antes do Arthur falar, mas aqui tem uma arte, né, Karen? Porque aqui o médico está jogando, ele tá lendo quem está do outro lado. E Tá aí ele lendo vai o campo. reagindo, e isso, ele vai reagindo adaptado a quem está do lado para melhorar o discurso e melhorar o impacto. Vai lá, Arthur. Eu só queria dizer para o Paulo, e também vai na linha do que você acabou de dizer, que eu não acho que isso é só intimidade. Eu acho que é o médico avaliar qual é o grau de tensionamento que ele pode impor naquela relação médico-paciente que ele construiu na Exato, exato. primeira consulta, que a doutora Karen comentou, que a primeira consulta é que fica, né? Se você É, construir bem as bases dessa relação médico-paciente, você pode tensionar ela um pouco mais para um lado, tensionar um pouco mais para o outro, ser um pouco mais incisivo numa situação, ter um tom mais alto em outra situação, né? Para manter essa relação. Porque eu acho que o mais importante de tudo é manter a relação médico-paciente. É não chegar a um ponto de ruptura, né? Porque a partir daí, nada que você fala para o paciente ele vai acreditar. Não porque ele não acredita em você, mas porque ele não confia, talvez porque ele não leva a sério. E também você, como médico, não vai ter mais a confiança nas informações que ele te passa. Porque não tem mais um vínculo, né? O vínculo, ele não existe, um vínculo de confiança não existe mais. Porque Esse é o ponto. aí eu pergunto, você trouxe um exemplo bom agora aqui. Dentre várias, o multiverso pode acontecer, né, cara? Mas chegamos nesse aqui, cara, ó. Foi reconhecido que quebrou a relação médico-paciente, não tem mais vínculo de confiança por ambas as partes. O que se deve fazer? Isso é Não bom. é, Então, lembrando que não é uma emergência. Se tá, for não é uma emergência, emergência. não pode ser emergência. Qual que é o melhor Emergência caminho não tem aqui? Pelo como. menos, não o melhor, mas o recomendado a princípio, que vem na minha cabeça. Então Qual vamos seria? lá. Para Qual mim, seria? Vai lá, vou Fábio. antecipar. Para mim, recomendo referenciar esse paciente a outro colega. Bingo, é isso aí. Não é, É Karen? isso aí. É isso, fato. É o que você tem que fazer. Aceitar a sua limitação e Sim, encaminhar. isso é em primeiro lugar. Isso é muito bacana, isso é bonito, isso não é sinônimo de fracasso, de. Não, não é. Não é. Isso é importante saber, tá? Ao contrário, isso é uma grandeza.
Isso para mim é sinônimo de grandeza. Você reconhecer esse momento, porque às vezes o seu ego vai interferir no tratamento desse paciente. Então, não deixe o ego falar mais alto. Olha, eu vou indicar para o senhor um colega, uma pessoa muito boa também, porque eu acho que ele vai saber melhor lidar com o seu caso, tá? Então, indica, pode passar, tá? Isso é sinônimo de grandeza, de sabedoria, né? Eu acho que isso é respeito. Isso vai te livrar de grandes problemas lá na frente, tá? Uma outra coisa legal, Arthur, você falou uma coisa muito bacana também, do preceptor que chega lá e se ajoelha. Falar sempre na mesma altura que o paciente, tá? Se você tem, por exemplo, uma criança, um cadeirante, a pessoa tá lá sentada, senta, tá? Nunca dê nenhuma notícia, nada em pé, por favor. Sempre na mesma altura do olhar. Quando a gente vai falar com uma criança, quer que ela te entenda? Vai lá, mesma altura. Por que que vocês acham que supermercado coloca tudo ali na altura visual da criança? Porque é ali que ela tem aquele campo de visão. Não tem de colocar nada mais alto ou nada mais abaixo. Esteja sempre no mesmo, né? Não vou dizer que isso é marketing, vamos lá, mas a gente tem que olhar sempre na mesma linha, tá? Para a pessoa poder entender a sua proximidade. Evitar, por exemplo, se possível, não ter nenhum objeto entre vocês, uma mesa, qualquer coisa assim. Às vezes não dá porque você está no consultório, ok, tá? Mas caso contrário, se estiver em outro espaço, senta, fique do lado do paciente para dar essa notícia. Deu problema? Quebrou confiança? Quebrou vínculo? Poxa, eu vou indicar para um outro colega. Isso é bacana, faça isso. Outra coisa que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Fábio, agora é a minha vez, vou provocar. Vamos nos colocar do lado familiar, tá? Isso é uma coisa que eu já trago há. Putz, gente, olha, isso aqui tem mais de 20 anos que eu trago e eu acho que isso aqui é uma polêmica e eu quero discutir isso aqui com vocês. Alguns termos, ao meu ver, deveriam ser cuidadosamente utilizados ou abolidos. Você tem um paciente numa UTI, esse paciente está lá, em coma, entubado, sei lá, que seja. Aí vem o familiar para conversar durante a visita lá, vai conversar com o médico, tal, e o médico fala assim: "Ah, ele está estável." Como está? Não, como é que tá meu pai? Como é que tá minha mãe? Como é que tá, sei lá, meu filho, minha esposa, meu marido, sei lá, eu. Ah, estável, ele tá estável. Como vocês veem essa palavra? Para quem tá do lado de cá, vamos colocar do lado ali do familiar que tá ali querendo saber desse paciente. Eu começo e eu queria só aproveitar antes de responder. Muito boa essa sua análise, cara. Mas eu queria só lembrar o seguinte: você comentou de olhar no mesmo nível do paciente, olho no olho, tentar não ter um anteparo entre os dois, porque isso dá sensação de desafio, a maneira de Hum, falar, tudo isso são soft skills que a gente aprende. isso. Inclusive, eu cobro isso para meus alunos. É fundamental isso para a prática médica. Inclusive, o que o Arthur Uhum, lembrou, chegar, olhar para o paciente, receber o paciente, cumprimentá-lo, perguntar alguma coisa de hobby. Normalmente eu mesmo pergunto sempre quem está acompanhando para entender quem é a relação do acompanhante. uhum, E também fazer aquela pergunta, né, no consultório: o que eu posso ajudar o senhor? Né? O que você tem? O que você uhum. quer? Né? Assim, né? É, não. Você já começa a criar uma situação de desacordo, né? E Uhum, então, depois você foi falando, aí eu fui lembrando, chegou um paciente comentou: "Ó, cheguei no médico lá, o cara já cabeça baixa, anotando o seu nome, olhando para baixo, né? O que que o senhor está sentindo? Pipipi, tem exame? Deixa eu ver. Ah, tá, ó, vou te dar um tal remédio e tal." A hora que ele entregou, o paciente fez: "Oi, doutor, deixa eu só olhar para o senhor. Você está bem? Talvez você está precisando de algum remédio também, né?" Porque, né, fez uma piadinha assim na hora, porque isso totalmente vai permitir que role essa conexão, como o Arthur falou, o Paulo, o link lá, uhum, é necessário para estabelecer relacionamento com o paciente. Voltando para a chacoalhada da Karen, a palavra do estável, né? O que eu vejo disso? Essa palavra é uma palavra neutra, possível de diversas interpretações. O que o médico se vale? Porque é um termo que usa mesmo na evolução, né? Está estável, que em teoria para nós olha, não teve mudança, e que às vezes o paciente grave é uma vitória, né? Está estável, estabilizou, mas assim, está indo para lá ou para cá, em que sentido, né? Mas é uma palavra que abre imaginação, principalmente para o leigo, né? O que quer dizer com estável? Então a pessoa às vezes chega lá esperando o quê? Então, eu acho que é uma palavra que pode ser usada para início, para
começar a construir um quadro que está acontecendo e, em cima disso, tentar entender o que a família está sabendo e o que ela já ouviu falar, o que ela está, qual a perspectiva, e aí sim você vai costurando as melhores respostas, porque é difícil mesmo você falar tecnicamente o quadro da pessoa entubada lá, um paciente mais grave, né? Porque você tipo acordado conversando, ainda é mais fácil estar lá com ele conversando, vai todo mundo conversando junto, tem uma interação. E a tradução de alguém entubado grave, né? Então, realmente, cara, essa palavra abre pano para a imaginação, ainda mais alguém que, que é leigo, não é isso, Paulo? Sim, como o senhor bem comentou, doutor, para a gente que está acostumado com os termos, né? Quando fala que o paciente está estável, geralmente quer dizer está estável hemodinamicamente, manteve o quadro, justamente. Mas para o leigo é uma questão um pouco mais complicada, porque uma vez que você fala que está estável, ele pode traduzir aquilo como está bem, né? Esse é o perigo, porque às vezes o paciente num quadro muito grave, ele se manteve estável, aí você discutindo com os colegas ou então com o pessoal, não, tá estável, tá estável. Quando você chega para o paciente e fala quando você chega para o familiar e fala que ele tá estável, ele pode pensar, não, tá melhor, né? Uhum. Tá melhorando. Arthur, sua opinião. Vai lá. Agora, legal, Paulo. É isso aí. Fábio também. Paulo. Arthur, você, depois eu falo. Eu acho que o Paulo Otávio falou muito bem, né? Que essa questão do estável é complicado, porque, primeiro, um paciente no UTI é muito difícil. Acho que na UTI, CTI, esse tipo de locais que tem um cuidado mais intensivo, é muito difícil traduzir o que o paciente está passando para a família, né? Porque o que que é uma melhor clínica de um paciente que está no UTI? Ah, ele estava com icterícia em tantas zonas, a icterícia melhorou. Vai ter que explicar o que é icterícia, quais são as zonas. Ah, ele Diminuiu droga vasoativa. tá usando droga vasoativa, ele reduziu a droga vasoativa, a pressão daí ficou boa mesmo sem a droga. Vai ter que explicar o que é droga vasoativa, vai ter que explicar o que ela faz. Então, tipo assim, ele tava com enzimas séricas aumentadas, ou sei lá, por pancreatite, ou talvez era um IAM, vai ter que explicar, dependendo do que for, que tipo de enzima que é, por que que tava aumentado. Então, tipo assim, é complicado traduzir isso para a família, porque eu acho que é um dos locais da medicina em que mais tem termos que requerem um conhecimento prévio, né? E aí você vai falar, tá estável. E aí o cara vai pensar, não, ele tá bem. Só que aquele estável que a gente fala, ele pode continuar num quadro muito delicado, ele só não avançou. Ele continua Exatamente. parado e aí não houve uma melhora, nem uma piora, mas principalmente não houve uma melhora. Que eu acho que essa é a dificuldade da família entender, né? E outra coisa que você Uhum. estava comentando essa questão dos termos, eu lembro que eu li muito tempo atrás um artigo criticando isso. O excesso de termos que eram difíceis de traduzir para o paciente. E em patologias até um pouco mais simples, por exemplo. Eu lembro que o artigo que eu li era sobre GO. Você falando, termos como dismenorreia, amenorreia. E aí você fala isso para um paciente e vai para sua cara e vai dizer o que é. E aí você tem que traduzir, né? E são termos que são do cotidiano médico. Que esse artigo criticava isso, que poderiam ser simplificados. Não só esses, como vários outros, né? É. A mesma, eu me sinto assim quando a gente vai escutar, né, o legislativo, às vezes, discutindo lá em Brasília, e eles usam termos que você fala. Alguém pode colocar como é que é, a tecla SAP? Então, trazer um pouco de humor aqui para vocês, um tema tão pesado, tão difícil. De fato, gente, tem que tomar muito cuidado com o que se fala. Essa palavra estável, ela traz esperança. Ela traz esperança, às vezes para um paciente que está lá para morrer. A verdade é essa, tá? Para o familiar, é muito melhor chegar e falar assim: olha, não mudou nada. De ontem para hoje, não teve nenhuma mudança. Ele continua na mesma situação, né? Infelizmente, não temos nada novo. Do que você falar estável, porque o estável traz esperança, é uma palavra que remete à esperança. Que bom, não piorou, temos esperança. E aí passa, sei lá, algumas horas, você é obrigado a dar uma notícia de que a pessoa faleceu. Bom, mas o senhor falou que estava estável. Poxa, mas o que que é isso? Não estou entendendo o que que foi que aconteceu. Então, toma muito cuidado com esses termos. E o que o Arthur falou, claro, não dá para traduzir tudo, é muito complicado, né? Olha, a pressão arterial está estabilizada, estabilizamos aqui, né? Usar outros termos, estabilizamos, mas o paciente não está estável, né? Então, uma coisa estabilizou, conseguimos controlar, talvez, mas a situação do paciente é grave, é complexa, não houve mudança,
nada que significasse aqui que a gente vai conseguir tirá-lo daqui. Então, às vezes é melhor ir dando essas notícias de forma homeopática, porque se melhorar, tivemos ali um bônus, que coisa boa. Mas caso contrário, essa família, esse familiar, já vem se preparando e entendendo que ali nós temos uma situação muito complexa, tá? Isso é uma das coisas. Fábio. Não, só para de aprofundar, porque a situação da UTI ela é mais delicada mesmo, né? Mas eu acho que dá para conectar com o consultório também. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem que fazer essa leitura de se fazer entender do outro lado, né? Sabendo quem é o outro lado, você pode estar falando com outro colega, então fica mais fácil, o mesmo linguajar vai caber, né? Mas está falando com alguém que é um engenheiro, pô, ele já tem um nível intelectual que se você souber, mesmo usando esses termos mais rebuscados ou técnicos, mas você a seguir deles der uma explicação um pouco mais simples, totalmente vai ser absorvido e compreendido. Agora, você pode pegar alguém com um nível intelectivo um pouco reduzido, o que no Brasil, infelizmente, isso não é infrequente, ainda mais no hospital público. E aí sim cabe esse zelo que vocês estão tendo. Na hora que eu falo estável, gera toda uma imaginação que pode ser positiva, aonde não tem. Então, o que, que eu aqui aprendi lá no meu conhecimento tácito da Unifesp, Estado de São Paulo, é a gente sempre, nas visitas de UTI, até porque muda o plantão, você não está fazendo horizontal, um dia sou eu, um dia o Arthur, um dia é o Paulo, e tem que falar dos pacientes críticos e graves. Eu, como neurocirurgião, lido com isso. Então, sempre é você, como você não tem contato direto com a família, era essa situação de: oi, eu sou o neuro do plantão, né? Passei visitando o seu familiar hoje. O que que a senhora está sabendo? O que que a senhora dele? Primeira coisa, né? Pra fazer, a senhora é a mãe, tal, né? Lamento, tudo. Mas o que que a senhora está sabendo do quadro? Eu já inverto. Por quê? Porque eu consigo adaptar a minha explicação em cima do que ela já está sabendo. E aí, em cima disso, o que que a senhora falaram ontem para a senhora? O que que a senhora estava esperando hoje? Eu consigo entender como é que ela está analisando e compreendendo. E aí, em cima disso, eu vou devolvendo e vou modificando, ratificando a situação em cima do entendimento que ela teve. Então, eu vou mais cirúrgico. Porque é o que a Karen falou. Não adianta você vai lá e descrever o que de fato foi no dia. Estava hemodinamicamente, reduziu o droga vasoativo, teve uma abertura ocular, blá, blá. Isso aí na prática, como é que traduz, né? E agora eu vou falar uma coisinha, cara. Eu sempre aprendi a não tirar a esperança de ninguém. Claro, com as situações mais críticas e que a gente fala que o médico desenganou, né? Que é o termo que a gente usa. Mas, no geral, eu tenho a minha fé, né? Então, acho assim, todo mundo tem que ser com um pouco de esperança, mas a esperança é proporcional. Então, às vezes, o paciente está numa situação muito crítica e, tecnicamente, como médico, eu vejo que praticamente, eu falo prática, porque quem sou eu para determinar, não tenho o poder divino, irreversível, eu falo, olha, infelizmente, está numa situação que a mudança dela é da ordem de um milagre, porque seria uma coisa assim incompreensível, porque infelizmente todos os parâmetros, tudo que chegou até aqui são situações irreversíveis, né? Só para dar um, assim, mas é lógico que isso eu já estou entrando numa situação de técnica tal, e o que eu queria compartilhar com vocês, até para a gente abrir de exemplos, vou compartilhar minha tela de novo aqui. Estão vendo esse artigo aqui? Está todo mundo vendo? Sim. Uhum. Ok. Esse artigo aqui eu peguei também, achei muito legal. Esse eu não conhecia. Top Tips to Deal with Challenging Situations, Doctor-Patient Interactions. Então, as dicas, as melhores dicas para lidar com o desafio da relação, da interação médico-paciente, né? E, claro, não vou aqui trazer, eu deixo depois linkado o artigo, mas é um artigo bem escrito, gostosinho de ler, vocês podem ver aqui, né? Mas é lembrar dessa situação aqui, né, que a gente já comentou, que é essa tríade, né, praticamente essa pirâmide aqui, ou triângulo, como vocês quiserem, que vai estar calcado em toda a situação que nós transitamos lá no hospital. Então, nós como médicos, né, estamos aqui com nossas personalidades, as nossas falhas, os nossos momentos, o nosso cansaço, o nosso pós-plantão, nossos problemas pessoais, né? Aí, do outro lado, como nós falamos, vai ter o paciente aqui que inclui a família, com a situação, a expectativa, a personalidade, dor, sofrimento, diagnósticos mal feitos, né, histórico ruim com médico positivo, barreira cultural de língua, e também o sistema, que a gente esquece de colocar no que ele influencia. Então, marcação demorou, falta de recurso, longas filas, não tem documentação para ver histórico adequado, não tem tempo, até o ambiente está ruim, o ambiente mal cuidado. Então, todas essas interações vão estar lá,
Por isso que é difícil a gente dar, assim, homologar um gabarito para todo mundo aqui. Ó, a partir de agora, siga esse fluxograma do entre neurônios que vai ajudar a salvar todo mundo na praticamente. A gente até gostaria de fazer isso, né, cara? Mas não tem como, porque é uma situação realmente, como a gente começou lá, é uma situação quântica, no sentido do princípio da incerteza. E cá estamos lidando com isso. Acho que é o primeiro ponto de nós melhorarmos é reconhecermos essa incapacidade de domínio total. Acho que isso foi um ponto legal que a gente discutiu. O segundo, mesmo fazendo o nosso melhor, vão ter momentos que o outro lado não vai ornar com a gente, não vai casar, não vai conectar. E na impossibilidade de seguir à frente, e a culpa pode ser de lá ou nossa, né? Ou do sistema, sei lá, os três entram nessa conta, mas constatado está que não dá dali para frente. Então, qual a melhor solução? Encaminhar. Não sendo emergência, encaminhar e aceitar que você não conseguiu, teve sua limitação. E aqui eu trago um exemplo para vocês, aí depois eu queria ouvir os meninos, cara. E a Karen também, porque a Karen, o Neto, né, que é o marido da Karen, que é o urologista, a Karen está lá junto com ele e tem várias histórias que a Karen também dá para colocar para a gente ilustrar aqui como é difícil. Teve uma paciente que, assim, ela me procurou, e o pessoal me conhece, né? Então, assim, eu sou falador, converso, tudo e tal. E ela veio com o marido, e o marido, assim, pô, comigo, show de bola. Conversava, me abraçava, tudo, e ela sempre quieta, fechada, não arrancava um sorriso, nem nada assim positivo dela. E ela passou por outros médicos, teve uns diagnósticos meio estranhos, tratamentos em desacordo, enfim, não vou detalhar porque acho que não é o caso. Então ela já veio com essa situação. Pô, eu tô 2 anos brigando com um problema, rodei vários colegas, então ela já veio com ódio do médico, entendeu? E ela veio com a mim, porque um médico falou: você tem que fazer isso. Chegou a mim, eu olhei e falei: não, não é isso, não. Nós vamos ter que reestudar para ver se isso vai funcionar, porque não é só ir fazer isso, né? Porque isso aqui pode não te ajudar, pode até te prejudicar. O marido entendeu. Ela já estava pé da vida com o médico, né? Aí quando eu falei que não ia fazer o que ela quer, pronto, né? E aí o que aconteceu? Não deu certo, porque tudo que eu falava eu via que ela se fechava, não queria. Até sair da consulta, ficava o marido comigo só. Então eu percebi, falei, não dá para mim, né? Porque eu não consegui conquistar aquele coraçãozinho. O marido era. Mas o paciente é ela, não é o marido. Então o que eu fiz? Olha, outro colega, cuida para mim lá, porque para mim não está dando. Você vai ter que assistir, não consigo, porque tá até um impasse comigo. E o outro colega cuidou, deu tudo certo e tal. E teve um outro, que aí eu vou falar que é comigo. A família do cara, do paciente, era insuportável, no sentido assim, exigente, cobra tudo, quer saber detalhe do detalhe, mas por que que foi tantos miligramas a menos e agora não foi? E por que que o senhor está vindo meia hora depois do que o senhor via vir? Desse nível, sabe? E aí, para mim, não deu. Ali eu quebrei o vínculo, eu falei, não, eu não aceito isso. Né? Para mim tá ruim. E tá tudo bem. Eu falei, o paciente era gente boa, mas a família era insuportável. E para mim chegou no meu limite. Eu não aguentava. Eles intransigentes, entravam onde você estava trabalhando, queria resposta imediata, você parasse tudo. Não em situação de emergência, hein, pelo amor de Deus, era uma situação eletiva já, né? Então eu falei, para mim não dá. O que que eu fiz? Falar, eu não atendo mais. Vai para outro colega. Não pelo paciente, mas pela família, né? Mas vocês veem como o problema não era o paciente depois voltou comigo, volta não com os familiares outros, porque quando interna, né, tem muito mais. Então vinha só lá o familiar mais próximo dele, que era tranquilo, mas os outros que quando interna vêm junto, né, filhos, tal, as coisas, e eu não conseguia ter relação, então, ops, não dá para mim. E vejam, uma hora eu dei o exemplo do paciente que não quis, e eu estou dando exemplo agora de o médico não quis. E isso é totalmente humano. E eu brinco com os alunos no consultório, olha, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem sou eu para querer agradar? E aqui eu já trago um contra-exemplo. Eu sou falador, pergunto nome, pergunto time, conversa, tal, tal. O paciente adora. Todos? Não. Vai ter paciente que fala, eu odeio que é o doutor Fábio. Mas fala muito, enrola. Porra, vamos direto. Eu gosto daquele ortopedista. Eu chego lá, tudo bem, senhor? Tudo bem? Deixa eu raio-x. Ó, melhorou, viu? Mantém. Tá bom? Fiz, volta daqui uma semana. Outro, obrigado. Pô, rápido, direto, resolve, não fique perguntando do time. Esse paciente não gosta dessa conversa. O outro gosta. Eu não tenho como saber. Por isso eu falo para vocês, nós temos que lembrar disso, até para diminuir nosso ego, diminuir nossa angústia, né, cara?
Porque isso nós vamos lidar com pessoas, e a gente não vai conseguir agradar a todos. Vale aqui só a exceção das emergências. Se é uma emergência, não importa quem é, se é bandido, mocinho, se é feio, bonito, se é simpático ou antipático. Tem que ir lá atender e resolver. O que nós estamos discutindo aqui vale esse destaque das situações não emergenciais, certo? Vai lá, Arthur, conta um exemplo para nós aí, você já venciou, passou, para a gente se divertir aqui também e aprender com a risada. Eu acho que esse próprio exemplo que eu já comentei, né, também da paciente com DPOC, do médico ter que ser um pouco mais incisivo, né? Mas tem vários. Eu queria contar um também de como paciente. Eu já tive uma experiência um pouco desagradável uma vez, quando meu avô ele estava internado. Meu avô teve Covid, né? Infelizmente veio a falecer. E ele ficou muito tempo internado. E em determinado momento, tinha alguns plantonistas que a gente conhecia, né? Eles faziam chamada de vídeo com a gente para passar o caso, que ele não estava internado aqui, estava em outra cidade. E como a gente não conseguia estar o tempo todo e tal. E aí, em determinado momento, trocou os plantonistas e veio um e ele fez exatamente o que o senhor disse que não gosta de fazer. E aqui eu vou tirar todas as esperanças possíveis e imagináveis da família, entendeu? E hoje eu até entendo que o quadro dele era muito complicado. Muito complicado, realmente era difícil dele dar uma guinada e conseguir. É aquilo que o senhor falou, precisava talvez de um milagre, né? Só que naquele momento, e do jeito que ele passou, principalmente não para mim, mas para minha mãe, para minha avó, a coisa foi terrível, entendeu? Terrível ao ponto delas ficarem extremamente tristes e indignadas com o jeito que ele comentou. Depois ele veio até pedir desculpas pelo jeito que ele se portou, o que eu achei muito louvável, né? Acho que tem esse lado de você perceber que talvez tenha tensionado demais a relação, né? E voltar atrás e desculpas pelo jeito que comentou. E eu acho que essa visão, talvez, do lado do paciente também ajuda a criar essa dinâmica de até onde eu posso ir, né, para evitar esse tipo de situação. Porque tem pacientes realmente que, acompanhando o senhor, a gente já percebeu alguns pacientes complicados, né, doutor, que o senhor já lidou e lidou bem, realmente seguindo esses preceitos que o senhor comentou, né, de não tirar somente a esperança, mas quando a situação realmente não tem jeito e não confia, a relação médico-paciente não existe mais, é aquilo, ó. Se ele está num serviço em que eu não posso encaminhar, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, mas a relação fica estremecida, né? E se eu posso encaminhar, eu encaminho para um colega. Acho que esse é o principal. Obrigado, Arthur, por ter trazido algo particular, né? E eu queria trazer esse colega, duas coisas legais aqui para nós, do que aconteceu. Primeiro, não defendendo o colega, mas só para lembrar como você vê que as coisas interferem. Talvez é um colega legal, é um colega bacana, tanto é a prova disso que ele reconheceu que ele errou e veio pedir desculpas a alguém que talvez fosse, vamos chamar assim, do mal, não teria essa hombridade. Mas eu queria, que até porque é o nosso episódio hoje aqui, a gente vive no campo minado. E talvez aconteceu isso naquele momento com a sua mãe, com a sua avó, porque ele estava estressado, ele estava em momento de pandemia, ele estava 3 dias sem dormir direito, aconteceu algum outro problema burocrático, hospital, e ele estava puto. E aí chegou lá, ele estava, é isso aqui, acabou, tal, próximo. E aí depois, quando ele dormiu, pelo amor de Deus, é uma hipótese, hein? Eu não estou defendendo ninguém, mas só para a gente entender como a coisa é meio complexa mesmo, né? E aí, somado o que aconteceu ali, ele reagiu daquela maneira. Nada a ver o exemplo, mas eu acho muito pertinente porque, e eu queria depois ouvir o Paulo, de algum exemplo, é que foi um colega. Isso já aconteceu, foi real, tá? É que eu tenho um amigo que é comandante da Gol e foi um colega na época que ele foi aterrissar acho que em Navegantes, e ele aterrissou. O voo, na verdade, depois foram ver o record, né? O voo ele estava vindo muito rápido, a velocidade final dele estava um pouquinho a mais do que deveria estar. E ele estava com vento um pouco mais de vento de cauda, acho que era isso. Então somou, ele já está um pouco mais veloz e tinha um vento empurrando mais do que deveria, né? Normalmente não está o vento de cauda. E o copiloto fala para ele: Ó, acho que nós estamos rápido. Aí ele: Não, dá, ainda dá. Tipo, chegando, né? Aproximadamente aqueles 3 minutos antes, né? E aí, não, mas ainda está rápido. Ele: Não, não, vai dar. Eu consigo, o comandante pousando, né? E o copiloto fazendo o reforço, né? A checagem. E aí o copiloto no final, aqueles últimos final, antes de tocar a pista, né? Ó, ainda está rápido. Ele: Não, mas vai dar. E aí ele pousou.
Só que aí quando frenou, faltou 50 metros de pista porque ele estava mais rápido do que deveria, entendeu? Então ele acabou saindo da pista e caiu naquela. Tem uma cachibrita na frente, mas foi bem devagar. Pum, caiu ali. Só que teve que rebocar o avião para tirar de lá, tirar o pessoal de escada de. Não é emergência, mas é uma escada para poder tirar lá fora da pista do Finger, né? O que aconteceu? Esse cara estava enfrentando, tinha recebido um diagnóstico de câncer nele e fazia acho que 3 meses. Então ele estava num estado mental ainda meio de digerir, até que depois ele veio a falecer. Fez tratamento, mas acabou falecendo depois, se essa história é real, assim, não lembro detalhezinho, mas foi isso. O próprio piloto estava num momento ruim, até por problemas particulares. Por isso. Então vai interferir, entenderam? Vai lá, Paulo. Muito bacana esse caso, doutor. Comentando um caso recente que a gente viu esse mês agora, que a gente passou uma semana no Hospital do Amor, né? Fazendo estágio pela neurocirurgia. A gente teve um caso que foi um paciente que ele, eu não lembro, acho que não foi, não chegou nem a ser encaminhado. A família dele levou ele lá para o hospital, chegaram na porta e aí foi ser atendido. Ele foi para lá porque ele estava com um quadro demencial, assim, quadro demencial puro, e na investigação na cidade dele descobriram um macroadenoma de hipófise mais pequeno, acho que 1 centímetro e pouquinho, que não justificava o quadro dele. 1,6. É, Né? mas que, assim, não justificava o quadro dele, não tinha sintomatologia, não tinha alterações hormonais, não tinha nada. E só que ele chegou lá no hospital, a família com a esperança de que, eu não sei se o médico que havia atendido eles antes, como é que foi informado, né? Mas com a esperança de que a remoção dessa lesão seria o que iria fazer ele melhorar, sendo que não estava ligado, né? Não tinha, a lesão foi incidental e ele tinha um quadro demencial ali concomitante. É isso. E assim, foi de certa forma tenso, né? Porque a gente foi lá, mas o pessoal da neurocirurgia ia avaliar. E aí, quando a gente olhou os exames e tal, viu que não tinha alteração hormonal, e para explicar para a família que aquele quadro dele não tinha nada a ver e que a cirurgia não iria fazer diferença, foi, assim, de certa forma, um desafio muito grande para o pessoal lá. A gente participou ativamente nisso também. E assim, porque eles estavam com todas as esperanças lá em cima. Né? Uma coisa bem marcante. E, inclusive, depois que a gente estava com a neurocirurgia, mas aí a gente pediu a avaliação da neurologia clínica, e aí a gente foi acompanhar a avaliação desse paciente depois, né? Então, foi feito o exame físico, fizeram testes, e todo esse tempo a gente tentando acolchoar a ideia, né, na família, explicar direitinho, e um pessoal realmente com um grau de instrução aparentemente um pouco mais baixo. Então, tudo isso implica no desafio, né? Foi assim uma coisa muito muito marcante para mim. Fala, Arthur. É, Eu só queria pontuar duas coisas dessa situação, né? Uma delas infelizmente, essa esperança em algo que de fato não iria ocorrer, né? É, supostamente pela família, esse paciente tinha sido encaminhado com essa certeza de que não, retirar esse tumor vai fazer ele voltar a ser como era antes. E ele tinha um quadro demencial, não iria voltar, né? sim. E outro E aí ponto, para a gente, perdão, tô só assim para a gente explicar. Eu lembro da esposa, era um senhor já de idade. A esposa dele perguntando, mas ele não tem o tumor? Não, mas ele tem o tumor, só que não é o tumor que está causando isso. Mas como não? É o que então? E assim a gente fica tentando, né, enxugar gelo até conseguir ter algum progresso. Foi um trabalho assim de algumas horas. e outro ponto também que eu queria pontuar em relação a esse estágio que a gente fez no Hospital do Amor, é pontuar, eu não sei se o pessoal lá tem um treinamento diferente, específico do hospital para esse tipo de situação. Eu não sei se é o perfil do hospital que seleciona profissionais com um perfil diferente,
Eu sei que a relação médico-paciente lá é extremamente diferenciada. É uma questão de humanização que eu nunca tinha visto. Essa equipe mesmo da neurocirurgia e da neurologia clínica, eles agiam de uma forma com esse paciente por causa de todo esse contexto que eu nunca havia acompanhado dessa forma, entendeu? Do neuroclínico, de chegar lá, sentar com a família, dizer, ó, nós fizemos todos os testes possíveis para poder chegar no diagnóstico para vocês, para poder logo tirar a dúvida do que é, para já dar uma resposta, ó, é isso, não é o tumor, é isso, é essa doença. Se não me engano, ficou se não me engano, foi corpúsculo de Demência Levi, de Levi. foi. Então, tipo assim, e ele sentou com a paciente, conversou com a filha, que parece que tinha um grau maior de instrução, depois conversou com a esposa do paciente, que tinha um grau menor, mais idosa, de forma diferenciada entre as duas. O médico ficou muito chateado, realmente chateado com o tratamento que tinham feito anteriormente com esse paciente, com o que fizeram com ele. Ele meio que levou, talvez até pro pessoal isso e fez questão de dizer a sua insatisfação em relação ao que tinha acontecido, né? Então, de fato, foi uma experiência bem interessante de acompanhar esse caso. E a gente teve a oportunidade, só finalizando essa questão do estágio, a gente teve a oportunidade, inclusive, de acompanhar a visita da UTI, né, dos pacientes da neurocirurgia, com o R5 que estava lá no dia. E, assim, é muito interessante essa questão, porque a gente passa nos pacientes, né, visita a UTI, e aí a sala de espera dos acompanhantes, onde os acompanhantes ficam, já é interligada, tem só uma porta que a gente abre e chama os acompanhantes para conversar ali no cantinho mais reservado, né? Então, assim, a própria comunicação com os familiares já é diferenciada, como o Arthur disse, né? Provavelmente pelo intuito do serviço, que é uma organização filantrópica, mais dedicada principalmente para a parte oncológica. Então, essa relação é muito bem trabalhada. A gente achou muito bem trabalhado isso lá. Cara, Isso, eu quero dar uma, quero que você dê um arremate agora para te tá cabendo no final, quero que você vamos arremate. lá, Mas eu queria vamos te lá. passar a batata já mais organizada aqui. Por Vai isso, eu lá. vou misturar um pouco o tema, não é do, mas assim, por isso que eu Uhum. mando os meus meninos aqui, tem que ir para fora, tem que ir para fora. Então você vê que ele fala, que muito me chamou a atenção, não sei se eles escolhem o profissional, tem um treinamento. Então, Arthur, bem-vindo ao mundo, ao futuro do Tocantins. Nós estamos aqui no Tocantins, para quem não sabe. Então, eu tive um interno que veio o neuronavegador para cá, tal, aí o interno da FNT que estava rodando comigo, doutor, olha aqui, estamos vendo um neuronavegador, tal, tal, tal. Falei, filho, dê um oi para o passado. Isso aí eu já estou lidando com isso lá desde a residência em 2008, já tem isso aí. Então, claro, estamos no Tocantins, tá, mas eu quero dizer assim, por isso que é importante os alunos terem que ter experiência fora em grandes centros do Brasil, América Latina e fora, que é isso que enriquece, que é isso que nutre a gente para poder modificar cá onde nós estamos e trazer o melhor, porque às vezes o melhor também não é o mais caro, o mais tecnológico, mas pra você entender. E outra coisa que você viu, o perfil de treinamento. É claro que não são todos os hospitais lá que são assim, logicamente que não. Mas você começou a ter contato com algumas coisas que já são ordeiras, né? O mais humanizar, mais protocolares, mais cria um ambiente mais favorável à conversa, essa linha, coisa que aqui também está melhorando, aqui já melhorou, mas tudo isso aí está conectado. Mas onde até passar isso para a Karen para ela finalizar, que está dentro daquele sistema, né, daquela tríade, né, sistema médico e o paciente aqui lembrar da família, né? Então, esse relato que você falou aqui, você vê que a consulta não foi muito para o paciente. Claro que foi, no final, a neurologia descobriu uma demência de Scott de Levi, mas às vezes a consulta é para a família, não é para o paciente. Rapidamente, aqui um quadro que eu tive esses dias: um filho trouxe a mamãe, né, já com diagnóstico de Alzheimer de 2 ou 3 anos, uma coisa assim. E aí, na consulta, doutor, vim aqui, tal, 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 mas eu falei, mas tem um diagnóstico já, 3 anos, tal. Temos que ver. Eu queria que o senhor pedisse para mim um exame X para fazer, que eu vou falar com o convênio, parece que eles até provam se tiver um relatório médico. Era um exame assim, meio que de pesquisa, né? Aí eu podia brigar. Falei, não, quem é você aqui para pedir exame? Não tem que pedir exame, toma o remédio, tá tudo certo, o diagnóstico está feito, né? Aí eu fui além, falei, mas por que o senhor está querendo? Bom, enfim, eu foquei a consulta no filho, né? Por que o senhor está querendo isso? O que está acontecendo? Aí ele encheu o olho de lágrimas, falou, porra, minha mãe está assim, será que se for uma doença diferente,
Será que não tem outro tratamento, outra cura? Porque não está curando, está piorando, porque era Alzheimer, né? Estava evoluindo. E isso me deixa angustiado, porque se tiver alguma coisa que dá para fazer, eu quero tentar. E aí eu falei, opa, agora entendi. Ele não veio aqui pedir exame, ele está pedindo um entendimento. Falei, ó, vamos conversar. Aí eu parei a consulta, ó, vamos lá. O que que é a doença? A doença é isso, isso, isso. Para fazer esse diagnóstico, preciso do quê? Preciso disso, disso, disso. Tem tudo isso? Temos. Ah, isso que você está pensando que pode ser. Até pode ser? Até pode ser. Muda a evolução? Não muda. Tem algum tratamento? Não tem. Infelizmente, é uma doença autolimitada que vai findar o que você está acompanhando. Então, eu lamento, eu sei, mas assim, pedir esse exame não dá. Você tem que fazer melhor a mamãe, fazer isso aqui, entendeu? Então, assim, o cara saiu sereno, o filho. A consulta foi para o filho, mas eu tive que ter acessibilidade. E os internos estavam comigo da frente, então eu falei, ó, essa consulta seria muito difícil para um cara mais novo, porque ele ia ficar peitando o filho, ele ia se centrar em rever o quadro da mãe, e a consulta era só esse desejo do filho em ter a mãe de volta, né? Então, ter essa sensibilidade, que eu falei, o soft skill e tal, é o que vai deixando o médico mais safo, mais habilidoso. Então, Karen, para findar aqui, arremata para nós, até que você trazer algum caso também aí para exemplificar, eu sei que você tem vários, mas para findar, saber esse dinamismo, essa incerteza, essa complexidade. Então, como é que a gente pode recomendar alguma coisinha? E se quiser trazer mais um caso também para ilustrar, fica à vontade. Então vamos lá. Nossa, uma delícia escutar vocês. Muito, muito bom. É o seguinte, lá lá em Barretos, no Hospital do Amor, isso é uma gestão muito bonita, do Henrique Prata, né? Começa com ele ali. É uma gestão incrível. Ele muda o conceito. Ele muda. Ele fala assim: olha, o médico que vem trabalhar aqui, ele vai trabalhar só aqui. Então já começa isso. É uma grande mudança que a gente não tem aqui no Brasil, tá? Ele muda isso. Ele quer exclusividade desse médico. Ele quer dedicação total, porque esse médico vai acompanhar esse caso, vai acompanhar o hospital, ele vai acompanhar o dia a dia, ele vai estar só lá. Então, essa é uma das exigências dele. E realmente tratar esse paciente com muito acolhimento. Então, faz parte da gestão dele, tá? Do Henrique Prata. Eu tenho uma admiração incrível por ele. Fazendeiro, nada a ver com a medicina, os pais eram ele não, ele seguia a linha do avô, fazendeiro, ele falou, não, hospital, não sei se vocês viram já a história desse hospital, como é que era, tal, mas vale a pena ir atrás, não vou entrar nisso agora, mas ele muda isso, ele dá uma virada nisso e hoje é o que é esse hospital, referência em atendimento né, a pacientes com câncer lá em Barretos, uma referência mundial, para falar a verdade, né? Então, é isso, é humanizar, é cuidar, e o médico só está lá, é exclusivo do hospital, ele não vai trabalhar em outro lugar, tá? Então, já começa por aí a diferença, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, tem que ter essa percepção. Quem é que está vindo para consulta? É o paciente ou é o acompanhante? Ou é o familiar que está vindo para consulta? Claro que a gente também tem que tomar muito cuidado com aquele familiar que não deixa o paciente falar. Quando a gente tem um paciente, às vezes, que está bem cognitivamente, está tudo em ordem, mas tem aquele que fica interferindo. Ele fala o que o paciente sente, ele fala, Fábio. Normalmente é o casado, o casal. O cara não É quer vir na normalmente. consulta, é a mulher que fala, não, trouxe ele aqui. O que Trouxe que o ele senhor tem? Aí ele aqui. fala assim, eu não sei, o que que eu tenho, mulher? Ela fala, ele tem isso, tem isso. Não, fora aqueles que às vezes pegam o telefone e liga para a mulher para saber o que tá tomando de remédio, né? Tem isso também, né? É muito engraçado, mas você tem, né? Então a mulher que fala, e às vezes ela tá com a saúde mais denegrida do que ele, tá? Então tem. Então, assim, eu já vi casos de falar assim: olha, senhora, por gentileza, poderia sair um pouquinho, deixa eu ficar um pouquinho com ele só aqui, tá? Já vi isso acontecer e tá tudo bem, a mulher vai ficar pé da vida, vai ficar perguntando depois pro marido: o que que foi que você falou com o médico? O que que aconteceu? Mas não, tá tudo bem fazer isso. Então, é prestar atenção, quem é que tá lá, né? É o paciente, ele tá conseguindo se expressar, ele tá conseguindo falar, enfim. Então, essa é uma coisa também para se observar. Hoje, pela Organização Mundial da Saúde, a espiritualidade é reconhecida, ela faz parte hoje de um dos approaches, um dos atendimentos na medicina, né? De um dos tratamentos na medicina. Olha que coisa interessante, que coisa bonita. A gente tem muitos estudos mostrando esse lado também. Fábio, você citou uma coisa muito legal. Só um milagre. Não é questão de tirar a esperança, mas de mostrar, olha, eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso, né? E falar a verdade, falar, olha, só um milagre. Tô aqui com vocês, a gente está fazendo o melhor que pode, né? E vamos seguir um dia por vez, uma hora por vez, às vezes, nem um dia por vez, né? Um momento por vez, ali, né? Um minuto por vez, vai saber, tá? Então, isso é muito legal.
Uma outra coisa muito rápida, não falamos sobre isso hoje, mas a gente tem que levantar essa bandeira. O que que acontece? Existem os dois lados. Nós temos o lado do paciente, que você vai lá, você tem aquele acolhimento, você trata bem, você mostra a empatia, mas tem que se tomar muito cuidado até onde vai esse limite, tá? A gente tem que impor uma barreira, um limite para que as coisas não se confundam, tá? O médico não vai ser o melhor amigo dele, teoricamente não pode acontecer, sei lá, pode, mas não deixar transparecer isso, que ele pode te ligar o tempo todo, que tá tudo bem o tempo todo, ele tá com você. E também tomar cuidado com assédio. Nós não falamos sobre isso hoje, mas é mais comum do que se imagina. A gente escuta muito: ah, médico assediou paciente, blá blá blá. Mas será? A gente já tentou ver quantas pacientes ou quantos pacientes assediaram médicos? Tem vários casos, vários. Meu marido, uma vez, o Fábio citou, urologista. Ele conta um caso, a gente até conversou sobre isso ontem, né, Fábio? Foi engraçado. Que ele falou que tinha uma paciente que começou a aparecer lá no consultório. Veio para uma consulta, tal, não sei o quê. Passou 2 semanas, sei lá, e ela aparece de novo. Ele falou: bom, deve ser algum follow-up, né? Vamos ver o que que é que aconteceu, tal, medicamento, não sei o quê. Bom, beleza. Passa mais 1, 2 semanas, essa paciente volta de novo. E ele já começa a falar: bom, alguma coisa estranha tem aqui, né? E, na verdade, essa paciente estava assediando. E ela até convida ele para sair. E aí ele fala, olha, sinto muito, mas, né, não, cada coisa no seu lugar, enfim. Então, assim, existem casos de pacientes que têm alguns problemas psiquiátricos e que passam a perseguir esses médicos, a assediar fora de consultório. Então, tem que tomar muito, muito cuidado com isso, impor os limites com educação, né, mas mostrar que você tem uma relação profissional com esse paciente, tá? Isso para protegê-los. Como é que a gente age dessa forma? Como é que vocês podem agir nesse momento? Quando for fazer algum exame físico no paciente, nos Estados Unidos isso é comum. O médico nunca está sozinho. Sempre tem um assistente, sempre tem uma enfermeira, sempre junto. Não é um familiar. É alguém de confiança do médico dentro ali do consultório, tá? Então, dependendo do exame, vale a pena chamar uma enfermeira. Olha, vem um minutinho aqui que nós vamos fazer um exame agora, porque isso vai protegê-lo, pode protegê-lo futuramente de algum problema, tá? Então, só dando essa dica para vocês. Então, o quê? Ter essa proximidade, saber entender que cada um está no seu momento, né? A gente não sabe quais são os problemas pessoais, né, dessas pessoas, tanto do profissional quanto do paciente, do familiar, entender a fragilidade do momento, mas também saber impor os seus limites, porque isso também é fator protetivo para vocês, tá bom? É isso aí. É isso aí. Muito bem. Agradecendo aos três por mais esse momento compartilhado. Uma alegria grande. Obrigado, Karen, por esse final. Acho que arrematou muito bem. Eu vou deixar o link dos artigos, né, que acho que ajuda. Não tem, infelizmente, não tem um protocolo a seguir, né? Cada momento, cada médico vai ter que se adaptar e achar o seu. Mas reconhecer, nós somos humanos também, nossa parte, nossos limites, né? Colocar, nos proteger melhor, como a Karen colocou, que é uma situação, infelizmente, real, né? Nós temos que lidar com isso. E vamos em frente. Acho que foi mais um episódio, espero que todo mundo goste. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.